Minha mulher, que é muito mais franca do que eu, muito mais honesta, muito mais sincera, entendeu? Diz isso que eu atraio, né? Porque, mas muitas vezes não é nem por mérito meu, entendeu? É por não saber como me desvencilhar, entendeu? E ela diz isso, sim, com toda franqueza, que eu atraio. Eu chego nos lugares, tem sempre um chato para me alugar e tal. Mas a culpa também é minha, muito mais do que do chato, né? Que eu não sei me livrar, né? Eu tenho dificuldade em dizer não, em dizer, cara, olha, peraí, tá? Eu fico ouvindo. Às vezes, parece que estou ouvindo e não estou viajando. Tem que inventar um rótulo para o Zueni. Eu não faço por uma primeira página. Ele era anunciado no meu prédio, Coronel Ventura está aí. O Jabor uma vez falou, o Zuenir é o pai de todos. Eu chamava ele de vampiro da juventude. Ele foi um cara que sempre absorveu o que era jovem. Todos os discípulos chamam ele de Mestre Zu. Chachal deu alguma definição? Um Buda carioca ali, né? Ele é informal, ele tem uma paciência, ele tem um saco. Nenhum outro jornalista de sua geração conseguiu, como ele, liderar e chupar o cérebro do jovem. Isso é fato, entendeu? Ninguém vai dizer o contrário. O Zueni é uma espécie de Paulinho da Viola do jornalismo, entendeu? Você fica prestando atenção no Paulinho da Viola, aquela elegância. Um dia eu estava passando pela redação, junto, e o Lacerda também. O Lacerda estava procurando alguém para escrever um obituário do Albert Camus, que já era um dos meus autores preferidos, já tinha feito trabalho sobre o Camus, enfim, adorava o Camus, fazia. E aí eu, instintivamente, eu levantei o dedo, dizendo que eu podia escrever. Foi uma certa tensão, porque o Carlos Lacerda era conhecido por aquelas broncas homéricas, né? Então o risco de levar uma bronca monumental. Ele falava assim, qual foi o imbecil que usou essa frase, qual foi? Mas já tinha me candidatado, enfim, eu fiz o artigo, no dia seguinte o artigo teve uma repercussão interna, menos pelos valores do artigo, e mais porque correu a lenda o seguinte, o contínuo do arquivo é um gênio. Meu pai fala, eu não era nem contínuo nem um gênio. Me ofereceram, sei lá, 3 vezes mais, ou 4 vezes, para descer para a redação. Aí não tinha como recusar. Então todo aquele trabalho do Elcio, né, de que era fundamental para o estilo, não sei o quê, que não adiantava nada, mas o fato de ganhar 3 vezes mais decidiu, né? E foi assim que eu comecei, desci para a redação e nunca mais saí. Você tem jornalistas que fazem uma coisa ou outra, né? O Zueni fez de tudo um pouco na imprensa. Eu gosto de me lembrar da visita do Papa. Esqueci o nome do Papa, um desses papas. Ele veio ao Brasil, estamos falando ali no final dos anos 70, e acho que foi o primeiro Papa que veio ao Brasil e fez uma missa lá no aterro do Flamengo, em frente ao monumento aos mortos. E houve uma grande discussão se era 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 1,5 milhão. E a revista semanal, né, quer dizer, tinha o tempo para pesquisar aquilo e dar a informação próxima da verdadeira, pelo menos, né, e tal. Cada um chutava de um jeito, né, um número qualquer, o seu número. E o Zueni, diante daquela algaravia de números,
o Zueni faz o seguinte, devia ser uma meia-noite, não estou exagerando. Uma revista fechando, a Veja fechava de madrugada, aquele caos de apuração. Consta que o Zueni, na Veja, foi visto com uma trena e alguns repórteres medindo a área ocupada pelas pessoas no aterro para ter com precisão uma estimativa de quantas pessoas foram à missa. Você pode imaginar isso de madrugada, os soldados lá de segurança do monumento, né? Olhando aquele cara fazendo aquela medição. Isso virou meio folclórico, sabe? Porque eu fui medir, né? Mas era uma coisa mais, enfim, para mim pareceu mais natural. O Zueni tem uma reportagem muito importante do tempo anterior a eu conhecê-lo, quando ele era da Visão, né, que ele fez a entrevista com o Glauber Rocha. Né? O Glauber estava na Itália, meio assim exilado e tal, mas meio fugido, mas não era exilado oficialmente. E aí eu mandei um questionário para o Glauber, falando que estava fazendo aquele número e tal, e que queria que ele respondesse um número de perguntas que eu perdi também, nem sei quais eram, mas enfim, tinha um questionário. Aí já praticamente, né, véspera de fechar, eu recebi uma carta do Glauber. Foi uma carta que, no primeiro momento, lendo, era inteiramente maluca. Porque primeiro não respondia o questionário, né? E depois, era uma carta para mim. O Glauber dizendo que devia se ouvir o Golbery. O Golbery sinalizava com abertura, então era um intelectual de esquerda, né, fazendo um aceno para o militar da ditadura. Eu fiquei desesperado, falei, o que eu vou fazer? Liguei para o Vlado, falei, Vlado, ele falou, se vira aí, arranja outro personagem e tal. Mas ele, enfim, ele achou que deveria se publicar, que o próprio Glauber escreveu do punho dele, publique-se. Como você, de uma revista, você da imprensa que está sendo perseguido, né? Você publica uma notícia de que o Golbery, esse ditador, né, é um gênio da raça. Foi uma bomba, né? Repercutiu muito. E era exatamente o que o Glauber queria. Era exatamente o que o Glauber estava sentindo naquele momento. Ele queria que aquilo, de alguma forma, aquilo que ele estava sentindo, ganhasse uma exposição pública. Então ele listava uma série de alternativas que fracassaram, o Partido Comunista e tal. E aí restava então isso, né, que era a saída pelos próprios militares. Né? Talvez um jornalista mais comprometido com uma ideologia não publicasse aquela entrevista porque ela vinha em desacordo com o que a maioria da esquerda pensava na época. Isso também é o Zueni, né? Essa liberdade, essa independência, esse não sectarismo, né, de estar filiado a isso ou aquilo e colocar a profissão em primeiro lugar. Ele não tem uma disposição para deflagrar, declarar uma briga, né? Isso ali é absolutamente pela concórdia, pela paz, a não ser na história do Hélio Fernandes. Ele tem limites. E esses limites, um dos exemplos mais singulares, talvez, da vida privada e profissional do Zueni, é um episódio envolvendo o diretor do jornal Tribuna da Imprensa, no Rio, Hélio Fernandes. E escreveu alguma coisa que magoou o Zueni, ou que feriu o Zueni, ou que era mentira sobre o Zueni. E aí o Zueni pensou, passou uns 2 dias pensando, sozinho, sem falar com ninguém. Ele sabia que o Hélio todo dia dava uma volta na lagoa. O Zueni tinha comprado uma lata de tinta marrom na véspera. Pegou a lata e derrubou em cima do Hélio Fernandes, dizendo, isso é o tipo de imprensa que você está fazendo. Quando eu contei para a Mary, por telefone, o que tinha acontecido, ela falou, descobri então que eu me casei com o Louco Manso, né? Porque ela surpreendeu, né? Mas realmente eu não quero falar sobre isso. A única pergunta, o único tema que eu não quero falar. Não. O Carlos Chico Mendes tem uma história inacreditável do Zueni,
que tinha uma testemunha, eu não vou saber te contar essa história direito também, o nome, já esqueci os nomes. O Marcos Corrêa, né, me chamou, que era o editor, quer dizer, e disse, olha, eu quero que você vá para a Amazônia. O Chico Mendes, eu me lembro de eu disse para ele o seguinte, Marcos, você quer me demitir? Tem jeito mais fácil de você fazer isso, porque, olha, eu não conheço nada da Amazônia, eu detesto floresta, morro de medo de cobra, quer dizer, eu vou ficar lá, eu não vou voltar, não vou conseguir sair de lá, para de brincadeira e tal. O Chico Mendes tinha uma dimensão internacional, né, que era maior até do que aqui, né, nacional, e faltava alguém justamente, como meu pai, que se dispusesse a ir para lá e recuperasse essa história com toda a dimensão e o peso que ela tinha, né? Eu fui, durante 40, 50 anos, professor de jornalismo. E eu dizia aos repórteres o seguinte, olha, o repórter não pode se misturar com a notícia, ele tem que manter a distância da notícia. E eu não só me mantive, como trouxe a notícia para dentro da minha casa. E a primeira imagem que eu, chegando de carro, né, em Chapuri, foi de um menino sentado, um adolescente sentado na porta do quartel da PM, sentadinho lá. Ele dá de cara com um menino de 13 anos, Genésio, que era testemunha, a única testemunha, a principal testemunha do caso Chico Mendes, e que estava lá ameaçado de morte e ninguém fazia nada. Ninguém fazia absolutamente nada, era uma coisa que era encarada como natural, que ele ia ser assassinado O Zeni adotou o garoto, trouxe para o Rio. E foi morar com ele. E botou na escola, virou o terceiro filho do Zeni. Meu pai trouxe a notícia para dentro de casa porque não tinha para ele alternativa. A alternativa era deixar o garoto morrer. Está muito na moda falar no novo jornalismo americano, né? Gay Talese, Tom Wolfe, mas o Brasil já tinha uma tradição de jornalismo literário. Tem uma prosa agradável, mas com a precisão de dados jornalística e com intervenções do autor, isso torna literatura. Cidade Partida é de autoria do Zuenir. É dele, ninguém tasca, ninguém fura esse balão de cascadura. Se o Zuenir fosse ganhar royalties por cada vez que usar essa expressão, ele estava rico. Eu falei, não é possível que alguém já não tenha juntado essas duas palavras. São duas palavras existentes na língua, né? Foi um momento em que a cidade vivia um período de violência grande também. Muita gente, comparando dados estatísticos, fala até que foi um momento pior. Um grupo de policiais militares, tipo o Esquadrão da Morte, que entrou na favela de noite, madrugada, para vingar um ou outro colega que tinha sido morto num confronto com traficantes. Ele saca a importância daquilo e vai para Vigário Geral e passa lá um tempo e escreve um livro, é um livro-reportagem. Foi talvez a reportagem mais difícil que eu fiz, porque ao mesmo tempo eu tinha que conviver aqui, mas sem conivência, né? Numa região que tinha passado por uma experiência muito traumática. O caso era retratar essa cidade, esse esgarçamento, essa divisão da cidade de uma forma mais profunda e inédita, que os jornais não davam conta. Cidade Partida talvez tenha sido a primeira vez que você consegue colocar no livro, né, a vida, né, tão perversa, tão cruel de pessoas que moram nessas comunidades. Ele diz o seguinte: não estamos assistindo a uma guerra civil. O que estamos vendo no Rio não é uma classe querendo derrubar outra para tomar o poder. O que a população carioca excluída quer é apenas um lugar na classe de cima. O primeiro contato com pessoas daqui foi com um grupo de 4 ou 5 jovens que se dizia do Afro-Reggae, ou seja, que tinha um jornalzinho chamado Afro-Reggae. Logo em seguida com os jovens dos tráficos, né? Que o primeiro deles, que eu me lembro, foi conversar comigo, estava com a R-15 aqui nas costas e tal.
E aí começou o meu choque cultural, né, com o Vigário Geral. Eu cheguei aqui achando que tinha muitos jovens, adolescentes no tráfico. E eu saí me perguntando assim, por que tinha tão poucos adolescentes jovens no tráfico? Porque ficavam aí inteiramente desempregados, sem a menor perspectiva de vida, né? Então, entre Ipanema e Vigário Geral, era um mundo de distância, né? O trabalho dele em Vigário Geral, quisesse ele ou não, é um marco, digamos, nessa trajetória histórica da degradação da segurança no Rio. Um dos episódios mais dramáticos que eu assisti aqui foi de uma mãe, uma jovem mãe, querendo levar o filho para um hospital que estava morrendo, com hemorragia. E foi um traficante que levou. Ainda pensei comigo, agora vai dizer para essa senhora que o traficante, né, quer dizer, é um instrumento do mal. Muitas vezes eles ocupam o vazio do Estado, exatamente porque não tem hospital aqui, não tinha escola, universidade, nem pensar e tal. Um abandono total.